Questão número 1. Eu tenho um gráfico, que é um gráfico em partes, né? Ele é uma reta, depois tem uma bolinha aberta, uma reta decrescente, bolinha fechada, depois uma reta constante, bolinha aberta, ele continua constante. É um gráfico bem irregular, né? É o que a gente chama de função em partes. A partir desse gráfico, ele está pedindo para você encontrar vários limites. Vou colocar aqui em vermelho para ficar mais fácil de ver. Quando a bolinha é aberta, significa que o ponto não existe, ok? Não existe só exatamente aquele ponto. Se você pensar, por exemplo, aqui é o -1, -2, o -3. Exatamente o -2 não existe. Mas se você pensar num ponto muito próximo de -2, tipo o menos 1,99999, ele está ali. Ficou claro isso? Quando a gente fala de bolinha aberta, é só exatamente aquele ponto que não existe. As vizinhanças existem. Ok. Agora, vamos interpretar a bolinha fechada. A bolinha fechada é exatamente o contrário. Quando a bolinha está fechada, significa que aquele ponto específico ele existe. Ok? Então, aqui, por exemplo, esse ponto aqui, ó, é o -1 com o -1, né? Esse ponto aqui, -1 com -1, ele existe porque a bolinha está fechada. Uma analogia muito boa também que você pode fazer, você tem bolinha aberta, bolinha fechada. E o gráfico? Como você representa um gráfico que na verdade não existe? Isso aqui é importante para você passar em cálculo de primeira, tá? Se você fizer um gráfico tracejado, por exemplo, deixa eu pegar uma linha tracejada aqui. Se você pegar um gráfico tracejado, isso indica que ele não existe. Você está colocando uma linha só é uma linha imaginária. Você pega essa linha só para te ajudar a montar o gráfico. Mas, na verdade, essa linha não existe. Agora, se você fizer o gráfico contínuo, aí ele existe. Entendeu? Isso acontece muito com as assíntotas. Você vai, por exemplo, esboçar um gráfico e esse gráfico tem uma assíntota horizontal. A assíntota horizontal ela não faz parte do gráfico. Então ela tem que ser tracejada. Agora, o gráfico mesmo, ele deve ser contínuo. Então anota aí. Tracejado o gráfico não existe. Contínuo o gráfico existe. Bolinha aberta, o ponto não existe. Bolinha fechada, o ponto existe. Legal? Isso aqui é uma coisa mais básica, né? Que é importante para você interpretar esses gráficos e passar em cálculo de primeira. O problema é que na faculdade o professor já assume que você já sabe tudo isso. Mas eu sei que muito aluno não sabe, porque eu já recebi essa dúvida várias vezes. Enfim, feita essa revisão, bora resolver esse exercício? Ele pediu para calcular o limite quando o x tende a -2. Vamos começar com o -2. Ele está pedindo o limite lateral, à direita, lateral esquerda, limite total. O que vocês acham? Como o expoente aqui não é mais nem menos, ele está pedindo o total. Aí, para você calcular o total, você precisa de verificar os laterais. Então, eu vou fazer o limite a -2 à direita, -2 à esquerda. Se os dois forem iguais, o limite existe. Olha para o gráfico. -2 está chegando perto de zero. Olha o eixo Y aqui, ó. Está chegando perto do zero. E se você pegar a esquerda do -2, também chega em zero. Então, o limite tanto à direita quanto à esquerda está dando zero. Portanto, a gente pode afirmar que o limite total ele existe e é igual a zero. Claro que você pode fazer esse exercício aqui mais rápido. Você pode verificar mentalmente aqui que os laterais são iguais, você põe a resposta do limite total. Eu estou fazendo aqui passo a passo para todo mundo entender.
Vamos fazer agora o limite quando x tende a -1. Esse aplicativo é bom demais. Olha, eu posso duplicar, depois eu apago. Aí a gente ganha muito tempo de aula, né? Então, -1 à direita, -1 à esquerda, e depois o -1 total. Olha para o gráfico. Quando o x tende a -1 pela esquerda, o y vai dar -1. E se você analisar a direita do -1, né? Olha só, a direita do -1, o gráfico também está chegando perto de -1. Quando não possui salto vertical, os laterais são iguais. Tá? Então, tanto a direita como a esquerda, a imagem está dando -1, portanto o limite existe e é igual a -1. Próximo limite, agora ele quer que olhe no zero. Olha só. No zero. Tá vendo que tem um salto vertical? Aqui, ó, o zero está aqui. O gráfico estava aqui, depois ele teleporta para cima. Sempre que tiver um salto vertical, os laterais são iguais. Perceba que no -2 e no -1 não existe salto vertical. Por isso que o limite existe. É uma forma mais rápida de analisar isso. Então vamos analisar aqui no zero. Vou colocar em outra página. Esse aplicativo é muito bom. Imagina ter que escrever isso aqui tudo de novo num quadro. Venho aqui e apago. Vai ser -2 à direita, -2 à esquerda. Depois a gente calcula o total. -2 à direita, a direita do zero, o gráfico está lá em cima, a resposta vai chegar perto de 1. Esse ponto aqui é um 1. E se você pegar o -2, o zero pela esquerda, o gráfico está lá embaixo. Então a imagem vai ser -1. A direita está dando 1, a esquerda é -1. Se os laterais são diferentes, então o limite não existe. Tá vendo? Tem que saber a condição de existência do limite. Isso aqui cai muito nas provas. Então, se você quer passar em cálculo de primeira, você tem que decorar isso, você tem que entender isso, tá? Porque cai toda hora. Para que o limite total exista, os laterais devem ser iguais. Se os laterais são diferentes, o limite não existe.